Paraúna, em Goiás, é um pouco desconhecida mesmo na região, mas tem grandes belezas naturais. A apenas 156 quilômetros de Goiânia, Paraúna, que significa do Tupi Rio Preto, tem cerca de 10 mil habitantes e abriga histórias fantásticas e lendas de muito misticismo envolvendo as formações e construções existentes na cidade. Vamos recomendar 5 lugares para visitar lá, como a famosa Serra das Galés, cachoeiras e uma vinícola, e que podem ser vistos em 2 dias e sem necessidade de guia. Serra das Galés. O principal ponto turístico de Paraúna é sem dúvidas a Serra das Galés. Para chegar, faltam placas, mas é só pegar a estrada de terra na GO 411 e entrar nessa porteira. A terra da estrada é um pouco fina e faz o carro deslizar. É necessário cuidado e, de preferência, não parar, senão atola. Na entrada, você terá uma trilha reta e plana de 1 km em meio ao cerrado típico até chegar na Serra das Galés. Trata-se de um conjunto de pedras de vários formatos esculpidas pela ação do vento, dentre os quais a Pedra do Cálice, que é a mais famosa e o grande símbolo de Paraúna. Há também a Pedra do Conde e a Pedra da Tartaruga, além de inúmeras formações rochosas que são de impressionar por serem belas e exóticas. Não há um rio ou água próximo, é para apreciar a beleza das pedras. Se estiver gostando do vídeo, curta e se inscreva para ser notificado quando tivermos novos vídeos. E aí, o que você acha? Produto do vento ou de extraterrestres? Ou de seres místicos pré-históricos? Que história fantástica escreveria sobre este lugar? Diz aí nos comentários. E se por acaso não chover, traga sombrinhas de qualquer jeito, porque o sol que faz aqui é tenso, ó. Ele tem uma sombrinha, proteção UV. 2. Ponte de Pedra. Essa também é impressionante. São duas na realidade, Ponte de Pedra 1 e a 2. O ideal é começar pela Ponte de Pedra 2, que é a mais impressionante. Para isso, é necessário seguir as placas. Há uma pequena trilha em descida que dura em torno de 10 minutos até chegar na Ponte de Pedra 2 em si. Trata-se de uma ponte natural esculpida pelo rio Ponte de Pedra, que formou embaixo uma bela caverna com estalactites e estalagmites, impressionante e fotogênica. Lá, é possível caminhar por parte dos túneis, que tem inclusive uma escada e uma ponte para facilitar o caminho. Observem que há buracos no teto. Por meio de uma outra trilha, é possível chegar lá em cima também e ver a ponte de pedra por outro ângulo. Confesso que fiquei com medo. E tem gente que ainda pula daí. Eu teria muito medo de fazer isso. Socorro! Fomos então para a trilha da Ponte de Pedra 1. Também é uma trilha curta e sem muitas dificuldades, em uma mata bem fechada. Chega-se a uma cachoeira que estava bem cheia devido ao período de chuvas em que fomos, onde dá para observar a outra ponte de pedra. Nessa, infelizmente, não dá para entrar, mas mostramos para vocês com imagens de drone. Se há dúvidas sobre seres místicos na Serra das Galés, agora há certeza, né? Essa, pra mim, era a casa dos ETs. 3. Vinícola Serra das Galés. Quem disse que não tem vinícola no Cerrado? Pois você pode, em Paraúna, visitar a vinícola Serra das Galés. Nela, dá para entrar na área das parreiras e vê-las de perto. Quando fomos, havia uvas verdes. Com um bom sistema de irrigação, mesmo na região tão seca, é possível. Fizemos um tour guiado para conhecer o processo de fabricação da vinícola, aprendendo com um enólogo com detalhes sobre como é fabricada, com direito a ver todo o maquinário envolvido até o engarrafamento. Vimos também os tonéis onde são armazenados. A vinícola produz suco de uva, vinhos finos das variedades de uva Shiraz, Touriga, Cabernet Sauvignon, Malbec e Tempranillo e vinhos de mesa das variedades Isabel, Violeta, Niágara e Lorena. Produzem cálices cristãos da Santa Ceia para evangélicos e também produção de uvas passas. É um passeio que vale se estiver passando pela região. 4. Cristo Redentor. Como uma boa cidade do interior do Brasil, quer Cristo Redentor? Temos! No Morro da Igrejinha é possível subir de carro até o Cristo Redentor, onde há a capela de Nossa Senhora da Guia, bem como uma bela vista da cidade de Paraúna. O Cristo tem 10 metros de altura e data de 1975. Aproveite para ver o Cristo Redentor de baixo também, Conhecendo a Praça Eugênio Sardinha da Costa. que é bem fofinha. 5. Lago de Paraúna. Trata-se de um ambiente bonito, limpo e organizado em Paraúna, com esse letreiro em que vale a pena tirar uma foto.
Que tal? Difícil não amar Paraúna depois de ver o que ela tem a oferecer. Tem uma pista de Cooper que dá a volta no lago, pontos para tirar foto e um parquinho para crianças. Muito bom. Algumas dicas. Quando ir? Recomenda-se ir de maio a outubro para temperaturas mais amenas e tempos sem chuvas e céu mais aberto. Nós fomos em dezembro e demos sorte com o clima, choveu pouco. Como ir? A recomendação é ir de carro partindo de Goiânia. Para as atrações que relatamos, não precisa ter uma 4x4, embora seja bom ter um carro mais alto por conta da terra fina. Tem mais cachoeiras? Tem sim. Há mais 2 cachoeiras, a do Sonho e a do Servo. Não chegamos a visitar, mas recomenda-se contratar um guia para conhecê-las. Onde comer? Recomendamos a pizzaria Mr. Pizza. Onde comemos a pizza Serra de Pedra, que é uma mistura muito louca de tudo que você puder imaginar. Excelente! Quanto tempo ficar? Pelo menos um dia inteiro, mas idealmente 2 dias inteiros para conhecer todas as atrações. Gostou? Inscreva-se no canal! Deixe um joinha, assim virá mais vídeos do tipo Nós somos os viajantes de estação em estação. Veja os outros vídeos no canal. Vai gostar! Que tal conhecer Goiás Velho, por exemplo? Ou Trindade? Ou Perinópolis? Ou a Chapada dos Veadeiros? Tem tanta coisa para conhecer em Goiás. Ihu!